Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à transmissão das finais desta 72ª edição do Rallycross Lousada, quarta prova do Campeonato de Portugal de Kart Cross e Rallycross. Um problema técnico impediu-nos de transmitir em direto as corridas dos Supercars, do Júnior de Kart Cross e dos iniciados. Portanto, temos aqui um pequeno resumo das qualificações, neste caso as imagens dos carros da categoria Supercar, a categoria que as imagens se referem antes a qualificação 2 é aquele momento da prova à qual as imagens se referem. Apenas dois carros, José Oliveira no Peugeot 208 e César Pereira no Ford Fiesta, mas eles a proporcionarem um imenso espetáculo com estes dois supercars, os carros que têm potências acima dos 600 cavalos. José Oliveira acabou por vencer a final, ele que já tinha dominado bastante ao longo do fim de semana. Houve qualificações em que César Pereira esteve mais perto de José Oliveira, houve outras em que esteve mais longe. No caso desta aqui, da segunda qualificação à qual se referem as imagens, ele acabou por estar mais próximo do piloto do Peugeot 208. O importante é que na final andaram bastante próximos e 3,57 segundos foi a diferença entre o vencedor José Oliveira no Peugeot 208 e o segundo César Pereira no Ford Fiesta. Foi uma corrida emocionante, como estes carros sempre proporcionam. Aqui um momento de alguma perda do carro por parte de César Pereira na qualificação 2, mas como eu dizia, são sempre momentos emocionantes ver estes carros em prova. Por exemplo, esta passagem na Joker Lap, em que as 4 rodas motorizas e os mais 600 cavalos de potência proporcionam um espetáculo que deixa o público muito contente e no final os pilotos a festejarem a vitória com os habituais peões. Depois veio a categoria do Troféu Júnior de Kart Cross. Estas imagens referem-se à qualificação 3, mas a ordem foi esta. João Diniz foi o primeiro, Martinho com o Semon Bravo, Martim Henriques no LBS SX01 foi o segundo e Ana Gonçalves no AG Sport foi o terceiro. O Martim Henriques ficou a 10,8 segundos do João Diniz, a Ana Gonçalves ficou a 3 segundos do segundo lugar, que pertenceu ao Martim Henriques. Apenas 3 pilotos estiveram presentes em Lousada na transmissão, na corrida, queria dizer, do Troféu Júnior de Kart Cross e 3 pilotos que, no caso do Martim Henriques e Ana Gonçalves, acabaram por ter até alguns momentos de luta a rodarem muito próximos e que foi muito interessante. Menos luta foi esta que assistimos para o Campeonato de Portugal de iniciados de Rallycross. Apenas 2 carros, o José Pedro Barriga com o Fiat Punto e o Michael Brown com o Citroën C1, o único carro daquilo que deveria ter sido o FPAC Junior Team do Rallycross. O Michael Brown, apesar da enorme diferença técnica entre os dois carros, o Michael Brown em algumas partidas, em algumas qualificações e também na final, acabou por, na primeira volta, conseguir acompanhar mais ou menos o Fiat Punto, mas depois não há milagres e o carro italiano é obviamente mais performante e por isso os 16,5 segundos que separaram o José Pedro Barriga, vencedor, do Michael Brown, segundo classificado. E agora sim, já estamos em direto com a corrida do Nacional de 2 RM. André Marinho, André Monteiro e Bruno Lima são os 3 primeiros classificados. Temos aqui a partida. André Monteiro com o Peugeot ali a levar um toque do Bruno Campos e a ficar parado numa altura em que Bruno Campos acaba por perder algum tempo e quem salta para a frente é André Marinho com o BMW. No entanto, ele está a ser pressionado pelo Luís Pedro Ferreira no Suzuki Swift, que consegue ascender à liderança na curva inferior da pista da Costilha. O homem do Suzuki a conseguir ascender à liderança da corrida. O André Marinho está na segunda posição. O António Sousa acaba de perder aqui uma posição para o penso que será o Manuel Tavares no Peugeot 106. Portanto, Luís Pedro Ferreira, que não teve um fim de semana particularmente brilhante, mas consegue liderar esta corrida na final. Nesta altura temos aqui o Peugeot do Manuel Tavares a ir à Joker Lap e também o Bruno Campos. Entretanto, está ali parado o Peugeot do André Monteiro, o Peugeot 206, que ficou ali logo na primeira volta. Bruno Lima e este Citroën Saxo preto, laranja e preto, um homem que chegou aqui a Lousada na liderança do campeonato, mas que não teve um fim de semana particularmente brilhante e, graças a isso, está neste momento na final, mas não está a discutir as primeiras posições, ele que chegou aqui como líder do campeonato. Portanto, André Marinho está na segunda posição atrás do Luís Pedro Ferreira, depois vem o António Sousa, depois Andréa Sousa e agora aqui o Bruno Lima, o líder do campeonato, a efetuar a sua passagem na Joker Lap.
Portanto, a classificação neste momento é esta mesmo, o Suzuki Swift do Luís Pedro Ferreira, depois o BMW 325 do André Marinho e o Peugeot 106 do António Sousa. Já agora convém referir que faltam aqui dois concorrentes que são dos que ocupam os lugares da frente. Normalmente estamos a falar de Adão Pinto e também estamos a falar Estava a dizer que estávamos a falar do Adão Pinto e da Rafaela Barbosa. O Adão Pinto e a Rafaela envolveram-se num toque na meia final A. Portanto, o piloto do Opel Astra acabou por dar um toque na piloto do Citroën Saxo. Ela ficou com a roda danificada. O Adão Pinto seguiu viagem até ao final da prova, mas o Colégio de Comissários no final decidiu que o Adão Pinto seria desclassificado e, portanto, o piloto do Opel Astra acabou por não ter lugar nesta final, aliás, e a Andreia Sousa acabou por ser repescada e a piloto do Peugeot 306 a partir do 8º lugar. Vemos agora o líder Luís Pedro Ferreira a vir para a Joker Lap, deixa o André Marinho sozinho na frente, o António Sousa fica na segunda posição, mas isto é tudo, digamos, ficção, é virtual, porque só quando as Joker Laps estiverem todas realizadas é que nós poderemos fazer contas e nessa altura é que se decide qual a classificação final. Aqui o Bruno Campos, o piloto que foi bastante lesto a partir e acabou por se envolver ali num toque com o André Monteiro e que deixou o piloto do Peugeot 206, número 269, parado na zona da curva 1. Portanto, André Marinho a liderar. António Sousa vai agora à Joker Lap, coloca Luís Pedro Ferreira na segunda posição. Depois vem o Bruno Campos. O António Sousa perde aqui o lugar em que estava, fica atrás do Bruno Campos, numa altura em que o André Marinho continua com o BMW 325 a liderar esta corrida, que é a final da categoria de Nacional 2RM, duas rodas motorizes do Campeonato de Portugal de Kart Cross e Rally Cross. Corrida a aproximar-se dos seus momentos finais. André Marinho irá efetuar a sua passagem pela Joker Lap, exatamente, e a diferença que ele tem, a vantagem para o Luís Pedro Ferreira, não me parece que lhe permita de todo recuperar a liderança, exatamente, não permitiu, a diferença aqui já era superior a 3 segundos e o homem do Suzuki Swift a conseguir fazer neste momento aquilo que não fez durante todo o fim de semana, ou seja, está a liderar a final, está à meia volta de terminar esta final, ainda que o André Marinho não deixe de pressionar, mas o piloto do BMW tem pouco tempo, pouco espaço para o fazer e, portanto, esta é neste momento a classificação. O Luís Pedro Ferreira aqui a receber a bandeirada de xadrez, o André Marinho, a ficar na segunda posição com o BMW, depois o Bruno Campos no Peugeot 306, o quarto lugar foi para o António Sousa no Peugeot 106, Andreia Sousa faz o quinto posto com o Peugeot 306, Bruno Lima, o que chegou aqui como líder do campeonato, acaba por fazer o sexto lugar e o Manuel Tavares no Peugeot 106 ocupa, vimos agora aqui a cortar a meta, ocupa a sétima posição final da categoria nacional de duas rodas motorizes. Plano aéreo daqui da corrida nacional de duas rodas motorizes, ali o André Marinho a fazer valer a tração traseira do seu BMW 325. Antigamente o Rallycross tinha muitos carros de tração traseira, agora é quase tudo tração à frente, e ainda por cima no nosso campeonato que temos apenas dois carros supercars, que são um verdadeiro espetáculo, mas são apenas dois. Bonita esta imagem do André Marinho a aproveitar aquela subida em terra para a curva 2 para atravessar o seu BMW 325. Portanto, foi uma corrida disputada, não foi das mais disputadas, não houve muitas lutas corpo a corpo. Tivemos aqui, de facto, a situação logo na primeira volta. O Bruno Campos partiu muito bem, quase que praticamente ia a caminho de ascender à liderança, mas na sua trajetória para a primeira curva acabou por tocar no Peugeot 206 do André Monteiro e acabou por fazer com que o carro número 269 ficasse imobilizado no final da reta da meta e, portanto, o piloto que foi um dos mais rápidos de todo o fim de semana acabou por se ver privado de conseguir um bom resultado.
Mas a classificação, na verdade, neste momento, Luís Pedro Ferreira, Suzuki Swift, o primeiro, André Marinho, no BMW 325i, o segundo, e Bruno Campos, no Peugeot 306, o terceiro classificado. Portanto, os homens que vão ao pódio abrir as garrafas de champanhe. O Luís Pedro Ferreira vence a Divisão 1, o André Marinho vence a Divisão 2 da categoria dos carros de cilindrada acima de 1600 centímetros cúbicos. Pódios haverão... três pódios. Haverá um pódio da geral da corrida e depois haverá um pódio de cada uma das divisões. E no que respeita à Divisão 1, o primeiro foi o Luís Pedro Ferreira com o Suzuki Swift, o segundo foi o António Sousa com o Peugeot 106 e o terceiro, o Bruno Lima, com o Citroën Saxo, o homem que liderava o campeonato absoluto na chegada a Lousada. No que respeita à Divisão 2, o primeiro foi o André Marinho com o BMW 325, depois o segundo, o Bruno Campos com o Peugeot 306 e depois o terceiro classificado da Divisão 2 do Nacional de duas rodas motorizes é para André Sousa no Peugeot 306. Vemos aqui os dois homens que conduziram os Supercar. Estamos a falar do José Oliveira e do César Pereira, o José Oliveira de escuro, o César Pereira com o fato azul. Obviamente que o público está ainda a aplaudi-los porque eles deram um verdadeiro espetáculo, não só na corrida, pelo espetáculo que é ver o Supercar, mas também no final da corrida, com as sessões de peões que os dois fizeram aqui nesta zona de terra e também no asfalto. É natural que o público aplauda muito estes dois pilotos, porque na verdade foram poucos, mas foram muito bons na corrida dos Supercars, que normalmente no campeonato europeu e no campeonato mundial os supercars são a categoria rainha. Vamos avançar, enquanto se retira o carro do André Monteiro, vamos avançar para a categoria da Super 1600. A categoria do Nacional 2RM foi a mais concorrida, porque teve imensos participantes, teve 22 participantes. A categoria dos Super 1600 teve apenas 11, mas é sempre a prova mais aguerrida e mais disputada. Fora desta final, há aqui três pilotos. O Carlos Carvalho com o Ford Fiesta acabou por desistir e não continuou na prova. O Sérgio Dias não chegou à final e o António Sousa com o Peugeot 208 também não chegou. O António Sousa desistiu na qualificação 1 disputada ontem, teve um mau resultado na qualificação 2 disputada hoje e, portanto, por exclusão de partes, acabou por ficar de fora. O Sérgio Dias comprometeu completamente o seu fim de semana hoje na terceira qualificação. O piloto venceu a sua série, estava na frente da sua série, só que enganou-se na contagem de voltas e acabou por não efetuar a Joker Lap. Ou seja, quando ele se preparava para ir para a Joker Lap, recebeu a bandeirada de xadrez. Isso valeu-lhe uma penalização de 30 segundos e valeu-lhe afundar-se na classificação e ficar fora dos 8 primeiros que têm, digamos, direito a aceder a esta corrida. A parte curiosa é que hoje, na terceira qualificação, assistimos a duas corridas absolutamente incríveis. A Série A foi uma corrida extraordinariamente disputada, em que não houve toques, não houve para-choque, não houve peças a voar. Depois, na segunda corrida, também foi extraordinariamente disputada, mas com apenas 3 carros. A disputa foi muito para lá daquilo que é normal, porque os pilotos acabaram por se envolver em toques e acabaram por existir decisões do Colégio de Comissários. O Jorge Machado acabou por ser o mais penalizado, porque ele ficou, quando foi à Joker Lap e regressou à pista na parte final da corrida, ele estava na liderança e acabou por, depois da Joker Lap, não a conseguir recuperar e houve ali um momento de toques e ele acabou por desistir. Temos aqui a partida e novamente toques, ali o Rogério Sousa no meio, encostou ali o Tiago Ferreira, depois alguém acertou no Mário Barbosa e o Mário Barbosa acabou por ser atirado para a escapatória da curva 1, ou seja, o piloto do Citroën Saxo que hoje chegou a fazer... e temos aqui o carro do Jimmy Tarparra, o piloto francês, o campeão francês e que está a disputar o campeonato. E agora vai aqui o Tiago Ferreira sem uma roda. De facto, esta partida foi extraordinariamente violenta. Vai aqui o Mário Barbosa que conseguiu... apesar de ter sido atirado para fora de pista, acabou por conseguir voltar para a pista. E vamos a ver aqui bandeiras amarelas. Neste momento o José Artur Teixeira acaba por ir à Joker Lap. Depois o carro do Jimmy Tarparou está parado ali no meio da curva 1. Isto se calhar merecia bandeira vermelha e interrupção da corrida, porque o carro do Jimmy Tarparou está parado no meio da trajetória, mesmo na zona de trajetória. Vamos ver a próxima imagem. O carro aparentemente está mesmo na zona de trajetória da curva 1. Um carro parado naquele sítio numa final
não é propriamente a solução mais normal. O que importa é que neste momento o Lionel Sampaio é o homem que está na frente com o Skoda Fábia. O Rogério Sousa com o Ford Fiesta é o segundo e o Jorge Machado com o Peugeot 208 é o terceiro. O piloto a conseguir, digamos, compensar a terceira manga de qualificação que foi menos feliz. Rogério Sousa é o homem que chegou na liderança do campeonato aqui a esta prova de Lousada. Tinha o Jorge Machado na segunda posição a 2 pontos e o Tiago Ferreira em terceiro. O Tiago Ferreira já desistiu, o Rogério Sousa está no segundo lugar, o Jorge Machado está em terceiro e o Lionel Sampaio é o homem que está na frente. Resta referir que o Tiago Ferreira venceu há poucas semanas, agora o Jorge Machado a ir à Joker Lap, piloto deste bonito Peugeot 208, que há algumas semanas em Severo do Voga, onde o Tiago Ferreira conseguiu a sua primeira vitória nos Super 1600. O carro do Jorge Machado acabou de rodas para o ar. Não só o do Jorge, mas também o do seu irmão Joaquim, o Audi, também acabou de rodas para o ar. Portanto, a família Machado não teve um fim de semana feliz em Severo do Voga, na prova anterior, na terceira prova do campeonato. Portanto, neste momento o Lionel Sampaio está na frente ali com o Rogério Sousa a tirar as medidas ao Skoda e a ver de que forma é que se poderá aproximar mais. Ou seja, ele primeiro tem que se aproximar, depois é que pode tirar as medidas para tentar a ultrapassagem. O Lionel Sampaio vai agora à Joker Lab, fica o Rogério Sousa na liderança da corrida. O Lionel Sampaio com o Skoda número 147 desce ao virtual segundo lugar. Temos depois de aguardar pela ida à Joker Lap do Rogério Sousa, mas neste momento um virtual segundo lugar para o Lionel Sampaio, um virtual terceiro para o Jorge Machado e vem aqui no quarto lugar o José Artur Teixeira com o Skoda Fábia. A corrida dos Super 1600 agora acalmou um bocadinho depois daquela ação inicial e depois da ação excessiva que tivemos nas qualificações esta manhã, em que a luta foi muito grande. Aí está o Rogério Sousa a ir para Joker Lap, agora é que se decide praticamente a corrida com um carro parado ali no meio. Lionel Sampaio sobe à liderança, o Rogério Sousa consegue segurar o segundo lugar, o Jorge Machado não quis arriscar. Parece-me que o piloto do Peugeot 208 hoje já andou ali aos papéis, já andou ali a levar toques e por isso provavelmente o piloto decidiu levantar o pé para não forçar uma ultrapassagem nesta final, ali na curva 2, que costuma ser um ponto bastante complicado para se tentar uma ultrapassagem, porque é uma curva rápida e que vem depois, vem seguida de uma descida para a parte inferior do circuito. Portanto, nesta altura, o Lionel Sampaio em primeiro, o Rogério Sousa segundo, o Jorge Machado ainda com esperança de poder chegar ao terceiro lugar, em segundo, o Jorge Machado ainda com esperança de poder chegar ao segundo, mas está no terceiro lugar. O carro do Jimita Reparrou continua ali assim, há uns pilotos que passam pela direita, outros passam pela esquerda, de facto o carro está mesmo no meio da pista, no meio da trajetória e, portanto, não é o melhor sítio para se ter ali um carro. Basta um dos pilotos ter uma distração, apesar das bandeiras amarelas, e dá ali um toque no carro que o ex-campeão francês está a utilizar para vir a Portugal fazer uma corrida e ganhar ritmo. Entretanto, bandeira de xadrez para o Lionel Sampaio no Skoda Fábia, Rogério Sousa, o segundo no Ford Fiesta, o terceiro é o Jorge Machado no Peugeot 208. Portanto, uma corrida que se esperava muito animada. O Mário Barbosa a conseguir o quarto lugar, apesar de ter ficado parado aqui quando foi atirado para fora da pista. Mário Barbosa conseguiu ainda um quarto lugar com o Citroën Saxo. Joaquim Machado é o quinto com o Audi A1 e depois no sexto lugar ficou o José Artur Teixeira, que andava ali no quarto lugar, mas lá está, era virtual. O piloto do Skoda número 126, vermelho e branco, tinha ainda que ir à Joker Lap e nestas coisas de se ir à Joker Lap baralha tudo. Portanto, no final destas 7 voltas de corrida, Lionel Sampaio o vencedor da equipa Caixa e Motor, Rogério Sousa o segundo com o Ford Fiesta, Jorge Machado o terceiro com o Peugeot 208. Uma boa forma de Jorge Machado terminar o fim de semana que teve altos e teve baixos. Mário Barbosa merecia mais, certamente. O piloto do Citroën Saxo, que ele reconheceu que é um carro que já está ultrapassado, fez hoje uma qualificação fantástica durante a manhã e ele teve uma estratégia de ir à Joker Lap muito cedo e, com isso, conseguiu ganhar tempo para que, quando o líder fosse efetuar a sua Joker Lap, o Mário Barbosa estivesse em posição de liderar a corrida. Não só liderou a corrida dessa série, como ainda foi o vencedor dessa manga de qualificação. Portanto, o piloto estava a fazer uma prova fantástica, estava aqui a partir da segunda posição, portanto, era no cômputo das 3 qualificações, o Mário Barbosa era o segundo melhor,
mas infelizmente acabou por levar um toque aqui na fase inicial, naquela confusão toda da primeira curva e ser atirado para fora de pista, fez um teto e depois teve que sair. Portanto, depois desta corrida em que os carros já estão a ir para a verificação, vamos ter a última corrida da tarde, a corrida de kart cross. Campeonato de Portugal de kart cross. E já temos aqui a grelha de partida para a final do Campeonato de Portugal de kart cross. Sérgio Castro, Pedro Marques e Luís Almeida ocuparem a primeira linha, Gustavo Henriques, Alexandre Borges na segunda linha, Jorge Gonzaga, Fábio Machado, João Pinheiro na terceira linha e Renato Campos e Márcio Araújo na quarta linha, os que vieram da final B. Partida, e vamos a ver se não há aqui confusão nesta primeira curva, pois lá está alguma confusão. Entretanto, há um dos karts que fica ali parado, parece-me o do João Pinheiro. Entretanto, há outro kart que fica parado ali também na subida, fica também numa zona que não consegui perceber se seria a trajetória. Entretanto, o Sérgio Castro com o kart, o ASC XCR, a assumir a liderança da corrida. Ele leva atrás de si o Pedro Marques no LBS RX01 e depois o terceiro posto parece-me o Luís Almeida ou o Gustavo Henriques. Bom, vamos a ver passagem na primeira volta, bandeiras amarelas, pois claro, o carro que ficou aqui já saiu, o carro do João Pinheiro. A bandeira amarela é por causa de um kart que está ali parado e que é o do Alexandre Borges. Alexandre Borges, o piloto que venceu as 3 provas deste ano, chega a Lousada na liderança e aqui tudo lhe tem corrido mal e agora fica parado ali após a curva 1. Acabou por ser também uma das vítimas daquela carambola inicial. Sérgio Castro está a liderar a corrida. Tem o João Pinheiro atrás de si e depois o João Pinheiro, depois o Ricardo Henriques e o Joca Gonzaga vem na quarta posição. O Luís Almeida ir à Joker Lap, ele que não teve uma boa partida, foi uma das vítimas da carambola inicial, ele que partiu de terceiro e agora está bastante mais recuado. O Sérgio Castro aqui já a conseguir ter uma ligeira vantagem para o Pedro Marques e para o o Gustavo Henriques. O Ricardo Henriques é o concorrente moral do Gustavo, portanto o Pedro Marques a ter o Gustavo Henriques atrás de si e ter também o Joca Gonzaga, o piloto de Lousada. Entretanto, o Pedro Marques vai agora à Joker Lap, fica ali na quarta posição, consegue segurar a quarta posição, assim permite-lhe não ficar com ninguém à frente e poder ter pista livre para avançar para a frente, para tentar ganhar tempo, para estar numa boa posição quando os adversários forem à Joker Lap. Portanto, o Sérgio Castro na frente do Pedro Marques. O Pedro Marques vai agora à Joker Lap. O Joca Gonzaga fica ali na segunda posição, portanto o líder e o segundo são provisórios, aliás todos são provisórios até temos, e o Pedro Marques a conseguir colocar-se na frente do Gustavo Henriques, que já tinha ido também à Joker Lap. Portanto, digamos que esta estratégia do Gustavo Henriques ir mais cedo à Joker Lap para tentar ver se recupera tempo ao adversário, por não o ter à sua frente, não resultou e o piloto do kart número 2 a ficar novamente atrás do Pedro Marques, assim que ambos cumpriram a passagem pela Joker Lap. Entretanto, vai agora o líder da corrida. Sérgio Castro vai agora à Joker Lap. O piloto do ASC XCR número 55 vai à Joker Lap e consegue sair na frente. Portanto, a sua vantagem é significativa sobre o Joca Gonzaga, que está no LBS RX01, e o Sérgio Castro mostra com esta manobra que, de facto, é ele que manda na corrida. Apenas o Joca Gonzaga, que está na segunda posição, é que ainda não foi à Joker Lap deste grupo de 4 pilotos da frente. Portanto, quando o Joca Gonzaga for à Joker Lap, vamos ver a sua posição relativamente ao Gustavo Henriques e ao Pedro Marques. O Pedro Marques está na frente, portanto, aí vem o Sérgio Castro, mais uma passagem pela linha de meta. O Joca Gonzaga, sem ter ido à Joker Lap, já tem o Pedro Marques atrás de si e que, por sua vez, leva o Gustavo Henriques. Aqui alguma poeira nesta zona de descida para a curva inferior do circuito. Pedro Marques já está praticamente colado na traseira do Joca Gonzaga, o piloto de Lousada, que regressou esporadicamente aqui
ao Rallycross e Kart Cross, e que hoje de manhã dizia que está tudo muito forte, os pilotos estão com muito ritmo, e ele obviamente que esteve há algumas provas que não compete. Esta prova de Lousada foi para recuperar ritmo. Joca Gonzaga vai agora à Joker Lap, e obviamente que o Pedro Marques sobe à segunda posição e o Gustavo Henriques sobe ao terceiro lugar. O Joca passa a ser quarto. Deixa ver se consigo ver quem é que vem atrás dele. Penso que será o Luís Almeida. Portanto, um conjunto de kart crosses de LBS RX01, todos seguidos. Na frente, Sérgio Castro com o Ask XCR a dominar a corrida com autoridade. Ele consegue gerir a sua vantagem, conseguiu ir à Joker Lap mais cedo e não perder a liderança com isso. Portanto, o piloto a receber agora a bandeirada de xadrez, a festejar com estes slides ao longo da reta da meta. Sérgio Castro no Ask XCR a ser o vencedor desta corrida. Pedro Marques o segundo, Gustavo Henriques o terceiro. Ali o Sérgio Castro a festejar para o público, vários pilotos a festejarem para o público. E pronto, é o final deste 72º Rallycross de Lousada, quarta prova das 7 que compõem o campeonato. Encontro marcado para o final de agosto na pista de Mação para a próxima prova. Esta prova foi organizada pelo Clube Automóvel de Lousada e a produção foi da Movilight. Boa tarde.